Tomar cuidado, então, de novo, daquela história do alho no bugalho. Não é porque tem um sintoma que você tem um problema. Então, por exemplo, quem tem aos 7, 8 anos de idade, está escrevendo em espelho, ele é disléxico? Não. Quem é pedagoga sabe. Isso faz parte do desenvolvimento. Euzinha sabe melhor do que eu isso, mas depois eu vou até esclarecer mais outra coisa para vocês contar isso. Mas escrever em espelho, principalmente no início do desenvolvimento, jamais será uma obrigação de um diagnóstico ou de uma criança de risco para dislexia. A mesma coisa pode acontecer com flutuações de humor. Você conhece um cara, ele trabalha com você, ele chega de manhã, você fala, opa, bom dia, ele fala, bom dia para você, não enche o saco não. Fala, nossa, não é do cara. Aí ele vai, eu chego agora do almoço, ele volta do almoço, fala, opa, boa tarde, como é que você está? Estou bem, você não estou bem? Aí você vai, também de manhã o cara vem maltratou, agora à tarde vem aí querendo agradar. Esse aí deve ser bipolar, certeza. De manhã está bem, à tarde de manhã está chato, à tarde está legal, certeza, é bipolar. Então dá carbonato de lítio para ele, certeza. Não confundir um sintoma isolado já com uma patologia de consequência. Senão a gente começa a ter realmente possíveis exageros de tratamento. Pode passar. Só mais um clique. Pode segurar o clique. Voltou. Mais um. Volta. Senão estragou a graça. Mariana gastou R$38 na sua mesada. Então ela ganhava todos os meses R$38, ok? Todo mês entrava R$38 no bolso dela. Ela gastou, ela entrava, ganhava uma mesadinha, tirou R$38 do bolso dela. Beleza? E ela ficou com R$42. Quanto que é a mesada da Rita? Clica. 38 mais 42, 80, legal, clicou. Então a gente sabe que a Mariana, a gente não sabe quanto ela ganhou, mas a Rita é uma incógnita na nossa cabeça. Por que eu estou colocando isso aqui? A gente adora, nós professores adoramos fazer um negócio. Você vai lá, você faz uma prova, aí você demora um tempo para montar a prova, aí chega lá um cara e falta na prova. Você fala, filha da mãe, faltou na prova, vou ter que montar uma outra prova só para ele. Aí vem aquele atestadinho falso, aquele negocinho, tá bom, faz. Sacanear esse cara. Vou lá, boto um monte de pegadinha, cara. O cara vai lá, tira 0. Vai fazer exame. Ninguém mandou trabalhar de novo, então vai fazer exame. Eu sacaneei ele. Eu dei pegadinha para ele. E ele foi desatento, então ele tem um déficit de atenção, porque ele não interpretou as minhas pegadinhas? Não. Eu sacaneei ele. Então isso às vezes acontece muito. A gente aperta o parafuso, ele espana e a gente fica, tá vendo? Falei que ele era desatento. Então às vezes a professora fica assim, ele é desatento, certeza que ele é desatento. Pode ir lá no Armênio que ele vai te dar Ritalina, vai lá. Aí chega, vai lá comigo, examina, bate papo, não sei o que, checklist, um monte de coisa, não sei o que. Não tem, tá? Não tem TDAH, tá bom? Aí chega lá para a professora, ele falou que não tem TDAH não tem TDAH. Aí vai lá, faz uma prova, metade da sala tira quase 0, e aí chama a mãe, viu? O Armênio falou que não tem TDAH, olha a nota dele. Então assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente pode induzir aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, ok? Pode passar? Tem uma brincadeira que a gente faz que é o seguinte: se eu estou falando para vocês que ser desatento, ser agitado, não obrigatoriamente vai significar ter um transtorno, e que para ser um transtorno tem que estar prejudicando, vamos imaginar o seguinte: nós temos duas vizinhas na frente da nossa casa, ok? Nós temos a vizinha da esquerda e a vizinha da direita. As duas são igualmente chatas pra caramba. É chata pra caramba e é chata pra caramba. Essa da esquerda vai na sua casa todo dia. A da direita é chata pra caramba igual, mas não vai na sua casa. Qual das duas é um transtorno da sua vida? A que vai na sua casa. Então logo, não é simplesmente ter aquele protótipo para a gente falar que é. Você precisa estar prejudicando. Pode passar? E quem vai fazer
a medição disso. Quem vai ser o fiel da balança? A equipe técnica. A equipe técnica serve para isso. Então, a psicologia, a neurologia, a psiquiatria, a pediatria, a psicopedagogia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, estes serão o fiel da balança. Porque se eu for pelas queixas da família e pelas queixas da escola, eu medico 50% das crianças. Ok? Então, quem é o fiel da balança? Somos nós, a equipe técnica. Tá? Porque a gente que vai medir se há um prejuízo significativo ou não. Só que esse avaliar de um prejuízo, isso é subjetivo. Por isso, não estranhe se às vezes um colega da equipe técnica achar que tem TDAH e o outro achar que não. Porque nós não temos um exame confirmatório. Não há um exame que você faça que você prove o diagnóstico de TDAH. O diagnóstico é evidentemente clínico, puramente clínico. Ah, mas dá para fazer um eletro? Não enxerga nada no eletro para fazer o diagnóstico de TDAH. Nada. Básico isso. Mas é verdade. Tá? Ah, mas eu já fiquei sabendo que quando vai lá, você gosta de pedir um eletro, não sei o quê. Eu penso que o eletro mais para a família ficar feliz que pedir um eletro, está tudo bem, do que provavelmente para mim. Tá? Mas faz parte de uma investigação possível, de ver se tem algum outro problema que possa estar levando um diagnóstico de TDAH? Sim, até faz parte desse contexto todo. Mas há crianças que eu vou examinar, um simples bater de martelo no joelho dele, me fala mais do que um eletroencefalo. Só que isso para o leigo é difícil de entender. É legal ver um papel cheio de risco e o médico olhar e falar, não, está normal. Então, às vezes, a gente acaba usando algumas estratégias realmente para a família ver que está tudo bem e às vezes até acreditar naquela família, naquela criança. Ok? Pode passar? Bom, como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é clínico. Só que como é um negócio complicado, até mesmo subjetivo em alguns contextos, a psiquiatria tenta organizar isso através de um manual que amplamente a gente utiliza, que já foi várias edições e nós estamos nessa daqui, ó, no DSM-5 hoje, que a gente tem utilizado aí nos últimos 2 anos, que foi quando ela foi lançada. A 5, né? A outra aqui já tem mais de décadas aí. Então, como que ele nos orienta para fazer um diagnóstico? Pode passar? Ele vai me dar um checklist que pode ser usado tem vários checklists na literatura que pode ser utilizado. O mais comumente utilizado é um que chama de SNAP ou SNAP, se vocês preferirem, que já está na 4ª edição da sua revisão, por isso que aqui em cima fica como SNAP ou SNAP 4, onde ele me dá um monte de sintomas. Os primeiros 9 itens é de desatenção. Pode passar o próximo. 2 cliques, mais um e outro. Mais um clique. Os próximos 9 é de hiperatividade. Pode dar 2 cliques, fazendo favor. Aí, o que acontece? O SNAP, isso para criança e adolescente, tá? Adulto, existem outras maneiras mais fiéis de fazer. Ele simplesmente me dá o sintoma e subjetivamente a família e a escola irá me responder como que aquele comportamento solicitado é visto por aquele ambiente, ou escola ou família. Por exemplo, fala em excesso. Aí, tanto a escola quanto a família irá me responder se ele enxerga aquela criança falando em excesso como nem um pouco, só um pouco, bastante ou demais. Observe que eu só vou dar valor se os caras me falar que está bastante ou demais. Porque se eu estou falando que é um prejuízo, aquele cara que fala, ele fala em excesso, um pouquinho, então se é um pouquinho, não estou nem aí, não é das contas. Porque é um prejuízo, tem que estar prejudicando, tem que estar atrapalhando. Ok? Só que, pode passar? Só que estes sintomas, eles são muito vagos. E a gente não deve jamais utilizá-lo como o método de diagnóstico. Ele simplesmente te levanta os sintomas. Ponto final. Se alguém tiver interesse, no site do www.tdh.org.br, que é o do Paulo Matos, do Rio de Janeiro, é um psiquiatra que entende muito de psiquiatria nesse contexto de TDAH, ele disponibiliza para você preencher isso online. Você preenche o SNAP online. Então, não é raro eu ter pacientes de consultório que já chegam com o SNAP preenchido. Você só vem buscar remédio. Não, calma, não é por aí.
Você está me trazendo apenas um critério, eu preciso descobrir os outros critérios. Quais são os outros critérios? Esses sintomas têm que estar presentes, sim, em demasia, intensamente, antes dos 12 anos de idade. Isso mudou um pouco, no DSM-4 no 7, agora antes dos 12 anos, por mais de 6 meses, pelo menos em 2 ambientes diferentes, então pelo menos em casa e na escola, porque a gente está falando de unidade escolar. Isso tem que estar levando a problemas evidentes, então tem que estar causando um prejuízo, e não pode ter nenhuma outra doença que explique melhor aquela situação. Por exemplo, o menino está depressivo e aí ele não presta atenção. Ele tem déficit de atenção? Não, ele tem um quadro depressivo, tem um distúrbio do humor, que por isso está levando ele a ter aquele déficit de atenção. Tem sintomas do déficit de atenção, mas não como um transtorno do déficit de atenção. Tá? Agora, só fazendo uma ressalva, que isso é relativamente novo, transtorno do espectro autista, a partir do DSM-5, pode sim ter os dois juntos, ok? Então, não é paradoxal, a partir do DSM-5, eu fazer a afirmação que quem é autista também é um TDAH. Não serão todos, obviamente, autistas que terão TDAH, mas você pode sim, apesar de parecer às vezes um pouco conflituoso, você pode sim ter essa afirmação. Pode passar. Então, cuidado para ninguém faz diagnóstico só com os sintomas. O sintoma é só para você dar um pontapé inicial na possibilidade. Pode passar. Porque quando eu vou avaliar uma criança, na possibilidade de um TDAH, inúmeras patologias têm que vir na minha cabeça. Então, não é algo simples, é algo extremamente complexo e muitas vezes nós temos muitas dificuldades e não há em nenhuma literatura que diga que obrigatoriamente nós tenhamos que fechar esse diagnóstico no primeiro encontro. Porque muitas vezes eu vou precisar de vários encontros, ter um follow-up dessa criança, para eu poder chegar em conclusões sobre aquele diagnóstico. Ok? Porque no primeiro momento pode até parecer um TDAH, mas será que é realmente um TDAH? A psiquiatria faz algo sensacional, que a neurologia está aprendendo a fazer agora, que é tratar sintoma-alvo. Você vê aquilo que está atrapalhando mais e ajudamos a família naquilo. Tá? A neurologia não tinha muito isso. A neurologia tinha uma ideia mais diagnóstico, tratamento e assim por diante. A psiquiatria já tem uma visão muito mais holística disso. E aí eles conseguem ir tratando o sintoma-alvo, aquilo que está atrapalhando mais, e muitas vezes chega o diagnóstico anos depois. Tá? Apesar da família estar pressionando. Porque todo mundo quer, né? Como se o médico fosse lá, bola de cristal, você tem tal coisa, você tem tal coisa, você tem tal coisa. E a gente está falando de algo em pleno desenvolvimento. Pleno desenvolvimento. Então, uma criança de 7 anos de idade é completamente diferente de uma de 8, que é diferente, super diferente de uma de 9. Então, a gente está em pleno desenvolvimento. Muitas vezes eu preciso de follow-up, eu preciso de segmento para chegar a conclusões. Isso aqui é tudo possibilidades que podem levar a um TDAH, a um sintoma dele, mas